Olá! No vídeo de hoje vou te mostrar como fiz esse traje de pirata. Informações sobre o molde você encontra na descrição do vídeo. Vamos lá? Começo te mostrando como fiz o chapéu. Usei para ele uma folha de EVA preta. A que eu usei tinha uma textura atoalhada, mas não era nada específico, somente o que eu tinha por aqui. Com auxílio do molde, risquei 2 vezes no EVA o desenho do chapéu. No molde tem um tracejado. Passei para o EVA essa marca também e recortei. Com o auxílio de uma régua, marquei uma das partes do EVA de meio em meio centímetro, marcando meio, pulando meio, marcando meio, pulando meio. Daqui também deixei mais ou menos meio centímetro. Fiz isso em toda a extremidade da peça. Com um descosturador, fiz furinhos onde acabei de marcar. Para dar um pouco de cor ao chapéu, resolvi costurá-lo com aviamento dourado. Com um marcador de pence, fui enfiando o aviamento nos furinhos e puxando. Fiz isso até completar todos os furos. Para fazer o detalhe do chapéu, recortei em feltro branco o desenho de 2 ossos. Peguei a outra parte que recortei no EVA e posicionei por cima a parte que foi costurada. Para evitar colar torto, alinhei e prendi as 2 partes com grampos. Lembra as linhas pontilhadas no molde que passei para o EVA? Então, agora elas me ditaram o limite de até onde eu poderia passar a cola quente. Colei dos 2 lados e deixei esfriar. Centralizei os ossos e também colei. E o chapéu tá pronto. Para a montagem do colete, cortei 4 vezes a parte das costas e 4 vezes a parte da frente. Usei o mesmo tecido como principal e para o forro. Tanto na frente como nas costas, deixei uma margem de costura de 1 centímetro. Comecei a montagem do colete unindo direito com direito do tecido nas 2 partes das costas. Alfinetei e na máquina fechei o centro-costas. Com as costuras abertas a ferro, posicionei minhas partes da frente, direito com direito do tecido, alinhando e alfinetando pelos ombros. Costas costuradas a parte da frente, coloquei direito do corpo com direito do forro e alfinetei. Na máquina, costurei minha cava, frente do colete, que começa na lateral esquerda, passa pela costura do decote e termina na lateral direita. E por fim, minha outra cava. Como tratava-se de costuras curvas, fiz pique em todas elas antes de desvirar a peça. Para assentar tudo, passei a ferro. Para fechar o colete, peguei a lateral frente e levei até a lateral costas. Alinhei as costuras da cava e alfinetei.
Depois fui alinhando as laterais, lateral do colete com lateral do colete, lateral do forro com lateral do forro e também alfinetei. Aqui é a costura da parte de baixo na frente do colete. Levo meus tecidos das costas até ela. É como se a lateral da frente fosse um canudo e eu estivesse revestindo esse canudo com as laterais das costas. Será que deu para entender? Na máquina, comecei minha costura aqui, sobrando 1 cm da margem de costura das costas. Costuro por toda a volta, passando pelas costuras das cavas, parando milímetros antes da costura da frente do colete. Sobrando novamente a margem de costura da parte de trás. Centro-frente com centro-frente. Fui para a máquina e costurei. Desvirei a peça. Cheguei ao shorts praticamente montado. Se você tem o olho mais atento,
percebeu que eu troquei a peça. Esse shorts é uma segunda modelagem que eu fiz. A primeira modelagem precisava de uns ajustes, então resolvi fazer a peça novamente. Mas o processo de confecção até aqui é o mesmo, viu? Só não gravei novamente. Fui agora para os meus retângulos de acabamento das pernas. Os tamanhos estão lá no molde, não se preocupe. Fechei as laterais, depois as abri a ferro. E ainda, em uma de suas extremidades, dobrei 1 cm e também passei a ferro com o objetivo de vincar. Agora estou mostrando uma das pernas do shorts. Com base na costura do entrepernas, encontrei a lateral e com a tesoura dei um pique para marcar onde ela fica. Com o acabamento fiz o mesmo. Com base na costura, encontrei a minha lateral. Também fiz o pique. Próximo passo. Passei uma costura para franzir em volta de toda essa perna. Com os shorts no avesso, encaixei sua perna dentro do acabamento, alinhei costura com costura, pique com pique. Puxei o fio, distribuí o franzido, alfinetei e fui para a máquina. Coloquei os shorts no lado direito novamente. Dobrei essa parte de forma que dê acabamento na costura que acabei de fazer. Na máquina, passo uma costura bem na beiradinha. Recadinho: use linha de cor adequada no seu trabalho. Aqui estou usando uma cor diferente porque não tenho a cor certa e estou evitando sair de casa pelos motivos que todo mundo já está cansado de saber. Fechada a perna, vamos agora ao acabamento da cintura. Para ele, vou usar o mesmo tecido dos shorts e elástico. O elástico tem 3 centímetros de largura. A medida do elástico eu não vou dar. Por quê? Esse poder que o elástico tem de aumentar de tamanho varia de elástico para elástico. Então, se eu disser para vocês que a medida do elástico é o valor da cintura menos 30%, provavelmente eu não estarei sendo correta com vocês. Este meu elástico aqui, por exemplo, não estica muito, logo só vou retirar dele 20% do tamanho. O uso de elástico demanda teste, então teste o seu aí, veja o quanto ele estica para determinar o quanto você irá utilizar. Lembrando que a função do elástico não é para ficar cortando a criança, e sim para ajustar a peça no lugar. A faixa de tecido que usei no cos depende da largura do meu elástico. Peguei a largura do elástico, somei mais meio centímetro para ter uma folga, para conseguir correr esse elástico dentro do cos, e somei ainda mais 2 centímetros. Para que são esses 2 centímetros? Para eu costurar esse cos. Quanto ao comprimento dessa tira de tecido, ela vai depender do tamanho da cintura. Shorts do lado direito, sei que aqui é minha frente, porque a frente é um pouco mais baixa que as costas. Juntei minha tira de acabamento aos shorts, alfinetei e costurei. Viro agora esse acabamento para dentro. Virei a faixa e dobrei 1 centímetro e a mesma coisa, fui dobrando, alfinetando para depois ir para a máquina costurar.
Mostro agora para você minha costura e também que não fechei totalmente a volta. Deixei uns 2 centímetros abertos para poder inserir meu elástico. Peguei as pontas desse elástico, coloquei uma sobre a outra e passei uma costura reforçada para prender. Fecho também a abertura que deixei para inseri-lo. Cós fechado, voltei para a máquina, para que, ao mesmo tempo que estico o elástico, passo uma costura zigue-zague para prender ele no lugar, para evitar que ele se enrole dentro do cós. Reservo o short de lado agora um pouco. Fui fechar a faixa que ficará na cintura. Lá nos moldes também estão as medidas para essa faixa. Para ela e somente para ela, não há necessidade de adicionar margem de costura, viu? Fui para a máquina fechar a faixa, costurando conforme mostro com o dedo aí na imagem. No finalzinho da costura, terminei ela arredondando. Desviro a faixa com o auxílio de uma tesoura. Na outra ponta, cortei um pouco o tecido na tentativa de me ajudar a arredondar e deixar o mais próximo possível da outra. Com o ferro, assentei. Para fazer o lenço, cortei um quadrado de 50 por 50 centímetros. Aproveitando que estava com o ferro ligado, dobro minha barra e vinco ela também. Dobrei e passei em 2 lados do quadrado as margens. Dobrei agora por cima os outros 2 lados e também passo. Volto para os shorts. Escolhi uma das laterais e costurei a faixa que acabei de passar. A minha faixa tem essa emenda, porque também tive que emendar tecido para dar a quantidade que eu precisava para fazer ela. Mas as medidas lá no molde estão certinhas. Para o lenço, vou passar uma costura o mais próximo possível da extremidade que eu conseguir em todos os lados. Refiro o excesso de tecido das margens e volto para a máquina costurar novamente, o mais próximo da extremidade que eu conseguir. Chapéu, colete, shorts e lenço acabados, fantasia pronta. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau!